baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Eu costumo falar, não mexa na organização de um TDAH. Porque a gente vive de forma desorganizada e a gente tenta se organizar o máximo possível para conseguir viver. É verdade. E a gente vive de micro-organizações. Eu vou tomar banho e eu vou fazer isso. O que eu vou fazer primeiro no banho? O que eu vou fazer antes? E se não seguir a ordem, você se perde. Assim que eu vou sair. Se acabou, por exemplo, você vai passar eu vou passar alguma coisa no cabelo. Se acabou, eu fico 15 minutos sem entender. E agora acabou. Eu ia usar ele. Qual que eu vou usar? Não sei, entendeu? É uma coisa ridícula, mas é verdade. Uhum. Não mexa na organização de um TDAH. A gente vive de micro-organizações. Então, por exemplo, teve a Copa do Mundo. A Copa do Mundo quase me matou, gente. Sem brincadeira, eu surtei. Eu também morri. No final do ano, a gente cheio de coisa para fazer. Final de ano, a gente não funciona por ano, a gente funciona por semestre, né? Final de semestre, a gente com formatura, com prova, com conselho de classe, cheio de coisa para fazer, aparece aqueles jogos. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Eu pedia pro meu chefe para ir trabalhar, ele ficava furioso. Eu falava, não, por favor, me deixe trabalhar. Aí ele, mulher, vai descansar. Eu, não, cara, eu não consigo. Acabou comigo mesmo, assim. Foi Porque uma você coisa queria que seguir aquela tua rotina. eu preciso seguir a rotina, senão eu não consigo terminar o semestre. Isso tem a ver com o teu TDAH, que você foi diagnosticada com grau severo. Isso, 25 anos. Então tem a ver com isso. Você acredita que o fato de você não conseguir desviar nem um pouquinho... Eu tenho dois CIDs. A minha psiquiatra fala assim, você sempre vai ficar no final da linha, da fila, e sempre vai diminuir os remédios. Não adianta que eu não vou te dar passe livre. Você só tem 2 CIDs. Transtorno de ansiedade crônica. Caraca. Que numa sociedade ansiosa é uma coisa perfeitamente normal. E você é TDAH, que já causa ansiedade. A ansiedade é a comorbidade do TDAH. E é isso. Aí eu falei, peraí, não tem depressão, não tem nada. Borderline, bipolar. Não. Esse é o seu CID. Então, se vire. E aí, na hora que desorganiza tudo, é aí que entra a ansiedade crônica. Eu fico, e agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou fazer? Porque eu estava com tudo pronto. A gente ia fazer isso, a gente ia fazer aquilo. E não, agora não. Mudou. Vamos mudar tudo. Isso me mata. Me mata. Porque a gente é criativo, a gente tem que ter ideias novas e diferentes. E, de fato, a gente tem insights, a gente tem um monte de coisa. Mas tem algumas coisas que a gente não pode mexer. E executar esse bando de ideia? Dá? É possível? Então, como é que é isso? Olha, eu tô com 44 anos, né? Com 25, 30, eu ainda conseguia ter algumas ideias e sair executando. E terminar. Porque o importante é terminar, não adianta começar. O grande problema do TDAH, né? O grande problema do TDAH é começar e não terminar. A gente é ótimo começador, um péssimo terminador. Péssimo terminador. Então, tudo que eu começo, eu pretendo terminar. Sim. E aí, na hora que a Ritalina bate, você tem 1 milhão de ideias. Né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E quando eu tinha 30 anos, eu conseguia. Até os 35 eu ainda consegui. Aí agora eu já não consigo mais. Aí eu tomo a Ritalina e vem. Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo, eu podia... Cala a boca, Daniela, fica quieta. Você não consegue coisa nenhuma. Você tem que fazer isso, isso e isso. Guarda energia e pronto. Aí eu paro e deixo as ideias passarem. Se der para anotar, eu anoto. Se der para depois botar em prática, deu. Mas eu tenho um plano a cumprir. Na hora que eu tomo uma Ritalina, eu tenho um objetivo ali para cumprir. Aí eu tomo e vou. Será que a descoberta do laudo no seu filho também serviu como uma espécie de hiperfoco? Por exemplo, não deve ter tantos anos assim, que ele tem 11 anos, né? Se eu não me engano. 13. Mas quando você descobriu o laudo, você ficou bastante dedicada a entender mais, ajudar mais, adotar estratégia? Então, ai, cara. A casa de ferreiro, espeta de pau. A gente sabe. Eu mandava, era eu que desconfiava que a criança era autista e mandava para o neurologista. E pedia para a mãe levar o filho no neurologista.
Quando a neurologista falou que o meu filho era autista, eu entrei em pânico. Eu quase surtei. Caramba. Eu fiquei mal. Porque é um luto que a gente sofre e não imagina, assim. É difícil falar, você não gosta de autista. Não, não é isso. É porque você tem um filho e ele não é diagnosticado. Então, você cria ideias, né, do que ele vai ser, ele vai ter uma profissão, ele vai ter uma casa, ele vai ter uma família, né? Ele vai fazer isso, vai ter amigos e tudo. E aí chega alguém e fala, não. Não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso. E aí, assim, naquela hora, você sofre o luto daquele filho que você achava que teria, mas que não é. E você não sabe direito qual é esse filho que você tem. Foi com quantos anos? Foi com 7, 8 anos. E aí, até você fazer as pazes com a ideia, demora um pouco. Mas, assim, eu tive a ajuda da minha psiquiatra, muito delicadamente, virou para mim e falou... Você está em negação. Será? Você não está deprimida. Eu não vou aumentar a sua medicação. Vai lá e entrega esse laudo na escola amanhã. Senão você não vai mais tomar Ritalina. Eu não vou mais passar Ritalina para você. Eu não vou. Você está em negação. Anda e resolve logo esse problema. Do jeito que ela falou. Aí eu fui lá chorando, entreguei o laudo. Meu filho precisa de adequação, precisa de monitor, ele é autista. Mas eu chorei o dia inteiro. No dia seguinte eu estava ótima. Era só negação. Era negação. E na hora que você botou em ação, foi embora o fantasma. Acabou. Minha psiquiatra resolveu. Cara, ela é boa, cara. Tem muita gente que precisa desse empurrão, né? Boa, ela esse é empurrãozinho é mágico, né, pra quem falou, tem. Não vou passar remédio, você se vire. Vai lá e aí tá. As questões as adaptações que você teve que fazer. Tanto com você como TDAH, isso, quanto pro seu filho. Como é que foi essa parte? Estamos lá ainda. Eles eram do vespertino e passaram pro matutino agora. Eles se adaptaram melhor do que... Alguém se adaptou, né? Eu tô tendo uma dificuldade enorme. Eu era matutina, passei a ser vespertina e agora vou ter que voltar a ser matutina de novo. Assim, tá sendo complicado. Mais complicado para a mãe TDAH do que para o filho autista. Mas a gente chega lá, né? Eu preciso... acho que a maior adaptação no caso do meu filho é a velocidade. A gente anda muito rápido. A gente anda correndo. A gente toma remédio para se concentrar, para poder fazer alguma coisa. Pum. Né? E direto e reto. E se eu não passo por cima, porque eu fiz psicologia, mas se eu não tivesse feito, muito provavelmente eu atropelaria provavelmente. quem está pela frente. Mas como eu trabalho com gente, são essas pessoas que eu tenho que... né? Eu não posso passar por cima do meu trabalho. Mas na vida real é assim que acontece, né? Então eu tive que diminuir a velocidade para poder entender que ele estava girando não numa outra velocidade. Ele estava girando em 4D. Bem fora, muito fora da minha realidade. Totalmente não era nenhuma fora. Questão de velocidade de aprendizado, é porque ele aprendia outras coisas. Não, até para ele tomar banho, se vestir, é uma coisa totalmente diferente do que é pra gente, entendeu? Então, assim, eu tive que diminuir a velocidade até para poder observar ele e entender. Porque ele tá, não é numa outra velocidade, é num outro mundo. Num outro zeitgeist, assim. Ele tá no universo paralelo dele. Para eu poder entender esse universo, eu preciso diminuir a velocidade.